iniciando a marcação do ponto inicial. Veja que estamos apoiando na aba do nariz para o ponto inicial da sobrancelha. No arco do cupido, no cantinho do olho e lá no cantinho da sobrancelha, bem no final. Faremos do mesmo modo, arco do cupido, cantinho do olho e final da sobrancelha, do outro lado. Aqui nós temos o ponto inicial e o ponto final. Com o paquímetro, eu tiro a medida da boca. Se você perceber, nós temos ali uma medida de 5,5. Essa medida é exatamente o tamanho da sobrancelha da minha cliente. Então, aqui eu consigo fazer a confirmação do tamanho da sobrancelha através do tamanho da boca, que é o mesmo tamanho. Agora, a medida do arco do cupido, essa medida, ela vai dar 0,5. Eu marco com o lápis branco no próprio paquímetro ou com o lápis preto e marco a largura do início da sobrancelha. Faço o mesmo do outro lado. Passo mais um pouquinho, porque ali não marcou muito bem, e puxo o meu paquímetro. Aqui eu já tenho a largura, tenho o ponto inicial e o ponto final da minha sobrancelha já demarcado. Vamos agora ver o ponto alto da sobrancelha. No arco do cupido, com a nossa íris, eu consigo enxergar ali o meu ponto alto. Confirmo com o paquímetro. Então, agora eu vou confirmar esse ponto alto com o paquímetro. Vou ajustando para ver se os dois lados estão iguais. Isso é super importante, para que não dê diferença na hora de arrancar os pelos, ok? Conferi as medidas, estão ok, estão iguais. Eu vou apenas deixar mais demarcado o desenho total da minha sobrancelha. Lembrando que às vezes o final da sobrancelha, como ele é um pouco maior, no caso aqui da nossa cliente, eu não vou tirar alguns pelinhos do final da sobrancelha, tá? Iniciamos ali bem pelo cantinho. A pele tem que estar bem esticadinha para a utilização da pinça. Estou usando uma pinça, ela não é uma pinça reta, ela é uma pinça diagonal. Eu gosto bastante da pinça diagonal porque você consegue tirar com bastante precisão os pelinhos. E aqui eu vou retirando um a um. Tem muitos pelinhos que estão bem pequenos, a gente tenta tirar o máximo possível, desde a linha que a gente riscou. Então é importante segurar firme ali os pelinhos e ir puxando. Às vezes o lápis, por ser branco e tudo, ele acaba atrapalhando um pouco. Pode-se usar também uma lupa de pala, ou se não uma própria lupa, que você possa aumentar ali o tamanho, né, desses pelos. Eu vou cobrir aqui
a minha cliente a parte da respiração. A gente vai utilizar uma máscara na cliente para a gente ter todo o cuidado, para ficar paramentada, para continuar o procedimento. A máscara foi retirada para fazer as marcações, depois eu coloco a máscara novamente, ok? De uma forma que não me atrapalhe. E continuo ali puxando. Veja que eu deixo bem esticada a pele para não tirar nem pelo da onde não deve. Tem os pelinhos que estão bem curtos, mas a gente vai retirando ali todos os pelinhos principais, essenciais, os mais curtinhos. Depois uma pinça de ponta a gente consegue retirar super bem. Com um pincelzinho você vai tirando aqueles pelinhos soltos que estão em toda a área da sobrancelha, sempre mantendo a pele bem esticadinha. Assim você evita que belisque a pele da tua cliente, você evita que a cliente sinta dor. E vamos retirando todos os pelinhos, tá vendo? E sempre assim, acompanhando a linha, né? Essa linha de marcação é muito importante para que você não tire pelo a mais, para que mantenha toda a linha do desenho, né? Do próprio designer da sobrancelha. Mantendo sempre a pele esticada, fazendo o movimento. No começo, se você não consegue fazer um movimento rápido, você pode ir mais devagar. Quando se tem pelinho mais encravado, é um pouquinho mais demorado, mais difícil de tirar. Mas a gente tenta ser, assim, ter a maior precisão possível, né, para a retirada desses pelos. Tirando bem rente ao desenho, para ficar um delineado bonito, um designer bem bonito. Lembrando sempre que a nossa sobrancelha é a moldura, né? A moldura dos nossos olhos, ela realça o olhar. Então a gente precisa ter discernimento e ter essa noção de que você está mexendo ali no olhar da sua cliente, tomando sempre um cuidado para não retirar pelos a mais, para não deixar uma falha na sobrancelha, sempre respeitando o limite do desenho. Uma outra coisa importante é a gente não querer mudar muito o desenho da cliente, porque muitas pessoas às vezes querem modificar muito o desenho da sobrancelha e acaba ficando muito artificial, né? E hoje, essa marcação, muitas vezes, depois a pessoa acaba se arrependendo e fica um desenho fora ali do que é previsto, né? Fora do que é adequado. Mas, normalmente, a gente pergunta antes para a cliente, depois que você faz o desenho, o delineado, o risco, se ela está de acordo. Às vezes a cliente, olha, eu quero mais uma sobrancelha menor, eu quero uma sobrancelha mais arqueada. Você tem que ver se ela dá esse suporte para ficar arqueada, porque nem sempre uma sobrancelha você consegue deixar ela tão arqueada, dependendo do seu desenho, dependendo do seu delineado, né? Isso a gente vai ver depois, mais para frente. Aqui com a pinça de ponta, eu vou tentar tirar esses pelinhos encravados, olha, tá vendo? A gente consegue tirar melhor, com mais precisão. Para que o desenho fique bem bonito. É um trabalho bem assim gostoso de fazer,
trabalho quando você vai vendo o resultado de acordo com como você está fazendo a extração dos pelos, você já consegue visualizar ali que vai ficando diferente, já vai ficando um olhar mais bonito, você já vê uma boa diferença. É muito bom isso. A gente já começa a tirar ali alguns pelinhos na parte de cima. Aqui eu não vou mudar de lado porque eu não consigo, estando do outro lado, mostrar para vocês, porque senão a minha mão acaba ficando na frente, ok? Então aqui eu tô numa posição que não é tão boa e você tem que ver a posição que é melhor para você trabalhar com a sua cliente. Muitas vezes a gente ficando atrás ali da cliente ou mesmo do outro lado para fazer a outra sobrancelha, a gente consegue ali um resultado até melhor. Vai mudando o lado, né, da cliente, o rosto dela, para que a gente mude e consiga ir ali trabalhando toda a região. Estica bem a pele, sempre segura bem firme e vai retirando. A gente continua aqui a retirada dos pelos um a um. Então aqui eu vou seguindo, né? Sempre mantendo a pele bem esticadinha. Não esqueça disso, gente, é super importante manter essa pele esticada, né? Não tirar pelo fora da linha. Então isso eu vou sempre falar para vocês, para sempre seguir a linha aqui, para que você tire bem os pelinhos e não faça nada fora do que realmente precisa, né? Para não errar, para não deixar a sobrancelha fora do desenho. A gente vai seguindo sempre essa linha. O segredo em fazer uma boa sobrancelha é você prestar atenção nesses detalhes, né? Tá sempre atenta ali, a não tirar fio que não deve, seguir o desenho. Às vezes é melhor você errar por excesso de zelo, excesso de cuidado e deixar de tirar um pelo do que tirar um pelo, que pode ali fazer toda a diferença, tá bom? Então vamos continuando, a gente continua sempre com essa pinça, que eu gosto muito da pinça que ela é diagonal, eu prefiro trabalhar com ela, porque ela se adapta melhor à anatomia na região das sobrancelhas, então eu prefiro sempre trabalhar com ela. Aqui eu tento virar a mão para vocês terem uma visualização maior, mas às vezes nem sempre eu consigo ali ter o ângulo correto para retirada do pelo, né? Eu quero que vocês vejam realmente retirando aqui o pelo um a um, né? Então eu vou meio que ao contrário, mas vocês vão seguindo a direção do pelo para retirada, ok? Sempre encaixa a pinça e puxa o pelo no sentido do crescimento dele, tá bom? Que é o correto. Aqui ainda tem alguns, vai vendo os detalhes, né? Sempre fica um pelinho ou outro que a gente precisa retirar.
costumo dizer que fazer uma sobrancelha é uma arte, porque olha que bacana, você já vai vendo ali como vai ficando, já vai vendo todo o desenho, é muito gostoso. Vamos aqui finalizando, estamos quase terminando essa sobrancelha. Sempre lembrando de tirar aqueles pelinhos que estão soltos, porque eles acabam confundindo. Muitas vezes a gente fica em dúvida se já tirou ou não. E aí vai passando o pincelzinho. Esse pincel em leque, ele é ótimo, que ele dá para espanar bem, para tirar bem os pelinhos. Depois na apostilinha vai ter a lista de material, tudo que vocês precisam para poder trabalhar. Continuo aqui tirando aqueles pelinhos bem curtinhos, alguns que ainda ficaram. A gente vai limpando toda a região. Essa luva que eu tô usando é uma luva de vinil, mas vocês podem usar também aquela luva comum de látex para fazer sobrancelha. Eu tô tão acostumada que eu acabo usando a de vinil para tudo. Eu gosto bastante, acostumei com ela. Eu vou pentear. Repara que eu tô penteando, olha, todos os fiozinhos ali, a parte para baixo. Vou retirar ali apenas a pontinha. Eu não quero tirar nada mais para que não dê nenhuma falha na sobrancelha da minha cliente. Então, o que eu vou retirar é apenas o que está ultrapassando, o que está a mais. Sempre prestando muita atenção. Na dúvida, corte menos. O início da sobrancelha a gente penteia para cima, toda aquela parte do início, da base da sobrancelha, e corta as pontinhas. E aqui a gente vai visualizando, vai acertando com calma, com tranquilidade, para não tirar nada a mais, somente o que é necessário realmente. Aqui mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Aqui vocês vão conseguir visualizar melhor esse início, né? Que é só ali as pontinhas. Agora a gente penteia para baixo para finalizar ali um pelinho ou outro que tá um pouquinho mais comprido.
Ficou super limpinha a sobrancelha. Claro que tem um ou outro pelinho encravadinho que às vezes a gente não consegue na hora ali retirar. Às vezes passa, né? Sem a gente perceber muito. Agora eu vou passar um esfoliante. Por quê? Primeiro porque nós utilizamos um lápis e o lápis ele é cremoso, ele pode interferir no uso da rena. Então esse esfoliante ele vai limpar essa sobrancelha, vai preparar essa pele para que ela receba a aplicação da rena. É um esfoliante comum, é um esfoliante facial, então ele tem ali alguns gruminhos que você vai fazendo um movimentozinho circular e retira. E aí eu retiro esse esfoliante com a solução fisiológica, né, a 9%. Então a solução fisiológica você passa no algodãozinho ou mesmo num lencinho. Esse é um lencinho que eu gosto de usar e limpa a região. E assim você vai ter a região bem limpinha para aplicar a rena, né? Vai tirar toda a sujidade ali para poder fazer o teu trabalho e a rena ter maior fixação também, porque isso é bem importante. Depois que eu faço a higienização, eu preparo a minha rena para aplicação. Então, higienizei bem, limpei, sequei, que é importante também secar bem. Se você deixa muito úmido, vai interferir. E agora eu vou pegar a rena para preparar para vocês. Eu vou usar essa da Bolibel, castanho médio, por conta da cor do cabelo. A gente sempre escolhe a rena de acordo com a raiz do cabelo. Se a raiz do cabelo for um tom muito escuro, eu nunca coloco a rena mais escura, eu sempre coloco um tom abaixo, porque muitas vezes fica muito ofuscante. Uma rena preta, a não ser que a cliente goste muito, que ela goste de utilizar uma rena realmente com uma cor muito forte, né? Que ela sobressaia muito. Mas tem muitas clientes que querem um aspecto mais natural. Aí a gente sempre utiliza um tom a menos. A gente pergunta para a cliente e tal. E aí eu pedi aqui até uma ajuda só para conseguir colocar que vocês consigam visualizar bem. A gente vai colocar o primeiro pozinho da rena, né? Eu vou colocar olho, porque a gente vai colocando aqui uma quantidade de uma colherinha de café dessas de mexedor. Aí nós vamos colocar o fixador. Esse meu fixador ele tá travando um pouquinho, mas eu vou apertando assim até que ele saia. É que ele é meio grossinho, ele demora bastante para descer. Peraí, agora foi. Colocar uma quantidade de fixador e algumas gotas da solução fisiológica. A gente vai mexendo até ter uma consistência cremosa, mas não pode ser uma consistência cremosa durinha, ela tem que ser uma consistência cremosa um pouco molinha, para que dê para colocar, né, com batidinhas ali, vocês vão ver, a gente vai colocar uma quantidade bem legal, para que tenha um resultado bacana, uma quantidade considerável. Mexe bem. Não é o mais adequado utilizar esse potinho que eu estou utilizando, que é de acrílico. Eu coloquei nele apenas para vocês visualizarem. A gente usa aquele copinho, o Dapen, que é um vidro, ele é de vidro, ele é um copinho de vidro arredondado. E nele eu vou estar colocando na lista também para vocês comprarem, que a gente coloca lá dentro. Esse aqui é um pratinho de acrílico pequenininho que eu utilizo para fazer outras misturas.
Como é uma quantidade muito pequena, então ele é maiorzinho, ele acabou não dando ficou uma quantidade muito pequena de produto dentro de um potinho maior, né? Mas na verdade eu quis fazer isso para vocês visualizarem bem, porque assim, como ele é transparente, ele é mais retinho, a gente consegue uma boa visualização ali da textura, tá? Eu vou aqui raspar bem para deixar ele bem encorpadinho, bem misturado. É bom misturar de uma forma bem uniforme, deixar bem homogênea. Quanto mais homogêneo, melhor. Ó, ela fica assim, dessa forma. Agora a gente vai começar a aplicação. Eu vou precisar de um palito. Normalmente eu uso um palito, esse daqui é um palitinho de plástico, que é utilizado também para manicure. Você pode usar até o palitinho de dente, tá? Mas esse é bom. Aí eu vou aplicando, só que você não esfrega. Você não esfrega, você aperta, dá umas batidinhas assim e vai colocando toda a rena para que ela fique bem uniforme, uma quantidade considerável. Não tenha dó de colocar a rena, não. Mesmo porque toda essa rena que nós preparamos, ela vai ter que ser utilizada. Se sobrar um pouquinho, que a gente geralmente faz um pouquinho a mais, se sobra, porque se precisar fazer algum retoque depois, a gente pode fazer para finalizar, tá bom? Coloca bem suave, ajeitando ali no desenho da sobrancelha, toda na parte de cima da sobrancelha onde foi feito o desenho. Vendo que eu dou umas apertadinhas, dou umas batidinhas, para ter uma boa aderência. É uma camadinha bem assim, boa, sabe? Sem dó. Aí a gente vai colocando e depois eu ainda vou ajeitar isso daí para que fique bem bonitinho. Com a pontinha mais fina, olha, eu já vou limpando e já vou puxando ali, ó, para ir fazendo o desenho, para não ficar uma coisa grosseira, né? E aí você vai ajeitando ali, vai limpando. Você vai precisar do algodãozinho também na ponta do palito. O palitinho de madeira, às vezes ele agarra melhor no algodãozinho do que esses palitinhos de plástico. A gente vai limpando o palitinho e vai ali aplicando, fazendo ajeitando, né, de uma forma que fique bem bacana ali a sobrancelha. Para tirar aquele excesso, para não ter aquele excesso que a gente não quer, né, que tenha o excesso. Deixando bem certinho para ficar bem bonitinho no final, tá? Aqui nós marcamos, quando inicia a aplicação, a gente marca 20 minutos.
tá? Aí iniciou a aplicação, a gente marca os 20 minutos. A mesma coisa depois a gente faz do outro lado. Iniciou, a gente marca os 20 minutos. Sempre limpando para deixar bem limpinha aquela região, para não ficar nada manchado, tá bom? Então aqui eu já fiz um lado, vou iniciar o outro lado. Vai depositando a rena, né? Posso passar a rena com um pincelzinho? Se você se sentir mais segura de passar com o pincel, pode. Você não pode apertar o pincel. Mesmo passando com o pincel, tem que ser bem suave, com algumas batidinhas, para que a rena tenha essa aderência na pele. Porque senão você acaba arrastando a rena e não consegue o resultado que você deseja, tá bom? E a gente vai ajeitando como fizemos do outro lado. E também temos que fazer a limpezinha aqui. Existe também algumas reguinhas que a gente consegue colocar em cima da sobrancelha, se é uma pessoa que não tem desenho nenhum, e ela já vem com os desenhos onde você faz o suporte com aquela reguinha, e aí você passa a rena para que ela fique idêntica, para que fique igual, né? Dos dois lados. Mas isso acontece quando a pessoa não tem sobrancelha, quando é uma pessoa às vezes idosa ou que não tem nada de sobrancelha ali e ela quer fazer um desenho. Somente finalizando agora.